Primeira coisa, o processo de emagrecimento é multifatorial. Não depende de um exercício isolado, de uma dieta isolada. É um processo multifatorial, depende de vários fatores. Beleza. Só que poucas pessoas falam e acreditam em uma coisa que é muito óbvia se a gente olhar para a fisiologia, que é o seguinte: exercícios abdominais ajudam você a diminuir a circunferência abdominal. Exercícios abdominais ajudam você a perder barriga. Por quê? Porque é importante vocês entenderem que o tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo branco, que é onde a gente tem mais na circunferência abdominal, no abdômen, ele é um tecido baixo, metabolicamente dizendo. Ele tem pouca atividade metabólica porque tem pouca mitocôndria. Quando a gente faz exercícios, principalmente exercícios localizados, como por exemplo exercícios abdominais, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo para aquela região. Ou seja, eu tenho um aumento de vida, porque o sangue, além de levar nutrientes, leva oxigênio, enfim. Então eu tenho um aumento de vida metabólica para aquela região. Então eu faço abdominal, eu tenho um aumento de vida para aquela região, porque vai mais sangue para aquela região. Beleza. E o que isso impacta, André? A gente tem basicamente 3 tipos de tecido adiposo no corpo, que é a gordura. A gordura branca, a bege e a marrom. Qual que é a diferença entre as 3? A gordura branca, ela é uma gordura que basicamente só acumula energia. Tem pouca mitocôndria. A bege tem um pouco mais de mitocôndria. Ela já ajuda na queima de gordura, porque ela é mais ativa, metabolicamente falando. E a marrom ajuda literalmente a queimar gordura. Então todo ser humano tem esses 3 tipos de gordura. Não sabia. Sim. E na região abdominal a gente tem muita gordura branca, que é uma gordura que basicamente acumula muita energia. Isso por um mecanismo histórico e evolutivo, né? Beleza. Quando eu faço exercício abdominal, eu levo mais sangue para essa região. Eu dou mais vida para esse tecido que é metabolicamente baixo. Tá tendo atividade ali perto, né? Justamente. Mais vida, circulação, oxigênio, nutrientes. Só que o exercício faz uma coisa muito interessante. Libera um hormônio chamado irisina. A irisina, ela converte o tecido adiposo branco em um tecido adiposo bege. Então, olha só. Eu transformo um órgão, eu transformo uma célula que é metabolicamente irrisória em atividade metabólica, quase não queima gordura, não tem mitocôndria, só ajuda a acumular cada vez mais gordura, em um tecido que vai me ajudar a queimar mais gordura porque vai ter biogênese mitocondrial. Vai ter mais mitocôndria ali agora. Ou seja, então o exercício abdominal, além de levar circulação, mais oxigênio, mais vida para aquele tecido que está pobre, está morto, ele vai ajudar a converter a gordura branca em uma gordura bege, que é mais metabolicamente ativa, que ajuda você a queimar gordura. Então o exercício abdominal ajuda você a perder barriga. Só que, é só isso, André? Não adianta nada você fazer abdominal e comer a mesma comida altamente palatável. Ou mesmo intensificar, né? O cara sai do abdominal, eu fiz 1000 abdominais hoje, aí sai morto de fome e vai matar um McDonald's ali. Sim, que é um mecanismo de recompensa, né? É, cara. E aí tu fica nessa... até meio sabotante. Mas, respondendo a pergunta dela, ela não deve focar só no exercício abdominal, mas ela deve fazer sim, porque vai ajudar ela a perder barriga. Então, pegando o gancho, a abdominal, ela é um exercício que não é evidenciar a gordura. Ela ajuda a queimar a gordura sim na região abdominal, por tudo que você explicou. Auxilia no processo. Auxilia no processo, porque vai mudando ali a quantidade de mitocôndrias ali daquelas células adiposas e tudo. E isso acelera naturalmente todo o processo. Então, existe uma forma de você perder barriga rápido e que seja algo que é duradouro, que perdure, assim. Tem alguma forma rápida ou não? Bom, os estudos apontam que a melhor forma de você perder barriga é através de treinamento combinado, junto com uma alimentação com déficit calórico entre 20% a 40%, rica em proteína, com perfil hiperproteica. Então, qual que é a fórmula para perder barriga? Treinamento combinado, que é a junção de treinamento resistido com treinamento aeróbico, e um déficit calórico de 40% dentro da dieta, com perfil hiperproteica. A minha pergunta, até complementando, por que eu falei de perder barriga rápido, não é nem emagrecer rápido? Porque assim, de repente você poderia falar assim, não, você tem que fazer uma prancha, você tem que fazer 5 milhões de abdominais, você tem que fazer um exercício XY, aquele abdominal invertido, né? Que você pega o ombro direito no joelho esquerdo e tal, e você vai trabalhando na região. Então, na verdade, assim, a atividade, como você acabou de explicar, atividade física na região, que aumenta a vida, aumenta a circulação, e também melhora a questão da mudança da composição das células adiposas daquela região. Combinado também uma dieta hiperproteica com redução de caloria por volta de 30%. Isso aí já ajuda a você
acelerar esse processo de perda Sim, de barriga. ajuda. Lembrando que o processo é multifatorial. Então, você precisa dormir bem, no mínimo 7 horas por dia, porque se você dorme menos de 7 horas por dia, uma restrição de sono, você já tem uma desregulação dos hormônios ligados ao apetite e saciedade, que são os hormônios como grelina, leptina. Então, não é só treinar, fazer dieta, dormir bem tem um impacto muito grande na compulsão, no mecanismo de recompensa da alimentação. Então, por exemplo, dormir bem, se hidratar corretamente, porque senão você aumenta a retenção de água, principalmente da região abdominal. Você precisa ter uma prática de atividade física durante o dia muito maior. Ou seja, qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é tudo aquilo que te tira do basal da zona de repouso. Exercício físico é aquilo que tem cronograma, método, objetivo, tem como mensurar, enfim, tem todo um programa. Show de bola. Aí tá uma sacada muito importante para você que quer emagrecer e perder barriga. Aumenta o nível de atividade física diária. O que é isso? Começa a passear com o cachorro, começa a ir para trabalhar a pé, começa a arrumar a casa, começa a aumentar seu nível de atividade, porque o seu corpo ele é feito para movimento. É como se fosse um avião. Se ele fica parado, estacionado, sem voar, ele estraga. O nosso corpo é a mesma coisa. Então o sedentarismo estraga o seu corpo. Mas se você quer perder gordura, perder barriga, começa a aumentar o nível de atividade dele, que o seu corpo começa a entender, opa, eu estou exercendo função. E começa a entender que além do treino, ele precisa fazer algo a mais. E isso na soma energética, do balanço energético, já auxilia muito das adaptações fisiológicas para a queima de gordura. E com relação a suplemento ou reposição hormonal, muitas pessoas procuram o hormônio masculino, né? mais utilizado, inclusive em mulheres, que é a testosterona. Você vê isso com bons olhos? Você vê isso como salutar, como necessário? É algo que você deve evitar ou algo que, se de repente, com acompanhamento médico, não, vai logo nisso aqui, porque isso aqui ajuda mesmo, né? O que você acha da questão do uso da testosterona pelas pessoas, homens e mulheres? Bom, a testosterona é um hormônio, tanto a mulher quanto o homem produz, em níveis diferentes. Porém, é importante a gente entender o seguinte. Se eu falar para as pessoas, não, você deve fazer sempre a reposição hormonal e tudo mais, eu sei que a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso. É um programa, é um método interessante com acompanhamento médico, se necessário, sim. Se você faz avaliação médica e vê que é preciso repor os hormônios, como a testosterona, ótimo. Só que sem acompanhamento médico, isso pode ser um prejuízo muito grande. Então, eu recomendo para as pessoas sempre passarem por exames para verificar como estão os hormônios, porque isso impacta muito, principalmente na questão da tireoide, do T3, T4, enfim. Para verificar se precisa fazer esse ajuste hormonal. Porque se você fazer, óbvio que você vai ter mais resultado. Mas para isso precisa de um acompanhamento médico. E para isso precisa desempenhar tempo, energia, dedicação, dinheiro. Então as pessoas precisam ajustar. Se você não tem condição de fazer isso, é melhor você prevenir doenças, né, através da atividade física, dos hábitos saudáveis, enfim. E buscar ter um estilo de vida saudável. Se você tiver condição, sim, procure um profissional para olhar os seus hormônios, porque isso pode impactar diretamente nos seus resultados. Muito. Legal. Eu já vi também essa questão da testosterona com relação a tomar cuidado, até se isso pode atrapalhar a sua própria produção natural da testosterona nos homens. E nas mulheres também, características secundárias masculinas nas mulheres também, voz grossa, pelo no rosto, as coisas. É importante você não ficar com brincadeira, às vezes comprar aí no mercado. Não, é você ter o acompanhamento médico direitinho mesmo. Justamente, isso porque é simples a gente olhar de maneira endógena, né? O seu corpo produz testosterona. Se você começa a mandar testosterona a mais para ele de maneira exógena, ou seja, aplicando testosterona, por exemplo, o seu corpo vai entender que não precisa produzir, porque já tem suficiente. Né? Então ele começa a diminuir a produção endógena da testosterona. E aí isso pode acarretar de maneira desenfreada e sem controle em vários prejuízos metabólicos a longo prazo. Então é preciso ter acompanhamento médico para fazer uso de qualquer hormônio e avaliar o que realmente precisa ser ajustado no seu organismo.